Sejam bem-vindos novamente no canal, Renovando o Caminho. Espero que continuem comigo aqui no canal e assista até o fim. Se gostarem do vídeo, não deixe de se inscreverem no canal, curta, comenta e compartilhem com amigos e parentes. Neste vídeo vamos meditar no livro dos Salmos, nos capítulos 78 até o capítulo 81, o salmista Asaf se direciona a Jeová, em oração. Meditemos nesta oração. Salmo 78. Masquil, de Asaf. Escute a minha lei, ó meu povo. Preste atenção às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca para dizer um provérbio. Proferirei enigmas dos tempos antigos. As coisas que ouvimos e conhecemos, que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos descendentes deles. Nós contaremos à próxima geração os atos louváveis de Jeová e a sua força, as coisas maravilhosas que ele tem feito. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Ele ordenou aos nossos antepassados que dessem a conhecer essas coisas a seus filhos, para que a geração seguinte as soubesse, os filhos que ainda nasceriam. Eles, por sua vez, as relatariam aos seus filhos. Assim, estes poriam a sua confiança em Deus. Não se esqueceriam dos atos de Deus, mas obedeceriam aos mandamentos dele. Desse modo, não seriam como os seus antepassados, uma geração obstinada e rebelde, uma geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os efraimitas estavam armados com seus arcos, mas eles bateram em retirada no dia da batalha. Não guardaram o pacto de Deus e se recusaram a andar na sua lei. Também se esqueceram do que ele tinha feito, seus atos maravilhosos que lhes mostrou. Ele fez coisas esplêndidas à vista dos antepassados deles, na terra do Egito, a região de Zoã. Dividiu o mar para que o atravessassem e fez as águas erguer-se como uma barragem. Ele os guiou de dia com uma nuvem e durante toda a noite com a luz de um fogo. Partiu rochas no deserto e os fez beber até se saciarem, como que de águas profundas. Fez sair correntes de um rochedo e fez fluir águas como rios. Mas eles continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Desafiaram a Deus no coração, exigindo o alimento que desejavam intensamente. Então falaram contra Deus. Disseram: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Foi ele que bateu numa rocha de modo que fluíram águas e jorraram torrentes. Será que ele também nos pode dar pão ou providenciar carne para o seu povo? Quando Jeová os ouviu, ficou furioso. Um fogo se acendeu contra Jacó e a sua ira se levantou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus. Não confiaram na sua capacidade de salvá-los. Então ele deu uma ordem às nuvens lá em cima, abriu as portas do céu. Fez chover maná para que comessem, deu-lhes o cereal do céu. Homens comeram o pão dos poderosos. Ele forneceu o necessário para satisfazê-los. Fez surgir um vento leste nos céus, e com o seu poder fez soprar um vento sul. E fez chover sobre eles carne como se fosse pó, aves como a areia da praia. Ele as fez cair no meio do seu acampamento, em volta das suas tendas. E eles comeram e se empanturraram. Ele lhes deu o que desejavam. Mas antes de terem satisfeito plenamente o seu desejo, enquanto a comida ainda estava na sua boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou os homens mais fortes entre eles, derrubou os jovens de Israel. Apesar disso, pecaram ainda mais, e não tiveram fé nos seus atos maravilhosos. Portanto, ele acabou com os seus dias como se fossem apenas um sopro, e acabou com os seus anos em terror repentino. Mas, sempre que causava morte entre eles, procuravam por ele. Voltavam atrás e buscavam a Deus.
lembrando-se de que Deus era a sua rocha e de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. No entanto, tentaram enganá-lo com a sua boca e mentiram para ele com a sua língua. O coração deles não era firme para com ele. Eles não eram fiéis ao seu pacto. Mas ele era misericordioso, perdoava seu erro e não os destruía. Muitas vezes conteve a sua ira, em vez de dar vazão a todo o seu furor. Pois se lembrava de que eles eram carne, um vento que passa e não retorna. Quantas vezes se rebelaram contra ele no ermo e fizeram-no sentir-se magoado no deserto. Vez após vez puseram Deus à prova e entristeceram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, do dia em que ele os livrou do adversário, de como ele mostrou seus sinais no Egito e seus milagres na região de Zoã, e de como transformou em sangue os canais do Nilo, de modo que não puderam beber das suas correntes de água. Ele enviou enxames de moscões para os devorarem e rãs para os arruinarem. Deu as suas safras aos gafanhotos vorazes, o fruto do seu trabalho árduo aos enxames de gafanhotos. Destruiu suas videiras com granizo e suas figueiras com chuva de pedra. Entregou seus animais de carga ao granizo e atingiu seus rebanhos com raios. Lançou sobre eles a sua ira ardente, fúria, indignação e aflição. Enviou exércitos de anjos para trazer calamidade. Ele abriu caminho para a sua ira. Não os poupou da morte e os entregou à peste. Por fim, matou todos os primogênitos do Egito, os primeiros frutos da faculdade reprodutiva deles, nas tendas de Cã. Depois fez seu povo sair como um rebanho e os conduziu como ovelhas no deserto. Ele os guiou em segurança, e eles não sentiram medo. O mar cobriu os inimigos deles. E ele os trouxe ao seu território santo, esta região montanhosa que a sua mão direita conquistou. Expulsou as nações de diante deles. Com a corda de medir, repartiu uma herança entre eles. Estabeleceu as tribos de Israel nos seus lares. Mas eles continuaram desafiando a Deus, o Altíssimo, e se rebelando contra ele. Não prestaram atenção às suas advertências. Desviaram-se e foram tão traiçoeiros como os seus antepassados. Não eram dignos de confiança, como um arco frouxo. Eles o ofendiam com os seus altos sagrados e provocaram a fúria dele com as suas imagens esculpidas. Deus ouviu e se enfureceu. Por isso rejeitou Israel totalmente. Por fim, abandonou o tabernáculo de Silo, a tenda onde havia residido entre os homens. Ele deixou que o símbolo da sua força fosse para o cativeiro, que o seu esplendor caísse nas mãos do adversário. Ele entregou o seu povo à espada e ficou furioso com a sua herança. Seus jovens foram consumidos pelo fogo, e para suas moças não houve canções de casamento. Seus sacerdotes caíram pela espada, e as suas viúvas não choraram por eles. Então Jeová acordou como que de um sono, como um guerreiro acordando do efeito do vinho, e pôs em fuga seus adversários, entregou-os à desonra permanente. Ele rejeitou a tenda de José, não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele ama. Ele fez o seu santuário tão duradouro como os céus, como a terra que ele estabeleceu para sempre. Escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos currais das ovelhas, de cuidar das ovelhas que amamentavam. Ele o tornou pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Ele os pastoreou com integridade de coração, e com mãos hábeis os conduziu. Salmo 79. Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, fizeram de Jerusalém um montão de ruínas. Eles deram os cadáveres dos teus servos como alimento às aves dos céus, e a carne dos teus leais aos animais selvagens da terra.
Derramaram o sangue deles como água por toda Jerusalém, e não restou ninguém para enterrá-los. Nós nos tornamos alvo do desprezo de nossos vizinhos. Os que estão ao nosso redor zombam e desdenham de nós. Até quando ficarás furioso, ó Jeová? Para sempre? Até quando a tua indignação arderá como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram a Jacó e desolaram a terra dele. Não nos faças pagar pelos erros dos nossos antepassados. Mostra-nos depressa a tua misericórdia, pois fomos muito humilhados. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, por causa do teu nome glorioso. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por causa do teu nome. Por que deveriam as nações dizer: onde está o Deus deles? Que diante dos nossos olhos as nações saibam que o sangue derramado dos teus servos foi vingado. Que tu ouças o suspiro do prisioneiro. Usa teu grande poder para preservar os condenados à morte. Retribui aos nossos vizinhos 7 vezes mais os insultos que lançaram contra ti, ó Jeová. Então nós, teu povo e rebanho do teu pasto, agradeceremos a ti para sempre e proclamaremos o teu louvor geração após geração. Salmo 80. Ao regente, com a melodia de Os Lírios. Recordação, de Asaf. Salmo. Escuta, ó pastor de Israel, tu que guias a José como a um rebanho. Tu que estás sentado no teu trono acima dos querubins, resplandece. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder. Vem salvar-nos. Ó Deus, restabelece-nos, que a tua face brilhe sobre nós para que sejamos salvos. Ó Jeová, Deus dos exércitos, até quando tratarás com hostilidade as orações do teu povo? Tu os alimentas com pão de lágrimas, e os fazes beber lágrimas em abundância. Tu deixas que os nossos vizinhos briguem por nossa causa. Nossos inimigos continuam a zombar de nós à vontade. Ó Deus dos exércitos, restabelece-nos, que a tua face brilhe sobre nós, para que sejamos salvos. Fizeste uma videira sair do Egito, expulsaste as nações e plantaste-a. Limpaste o terreno para ela, e ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes ficaram cobertos pela sua sombra, e os cedros de Deus pelos seus ramos. Seus ramos chegaram até o mar, e seus brotos até o rio. Por que derrubaste os muros de pedras do vinhedo, de modo que todos os que passam arrancam os frutos dela? Os javalis da floresta a devastam, e os animais selvagens do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta, por favor. Olha desde o céu e vê. Cuida desta videira, da muda que a tua mão direita plantou, e olha para o filho que fortaleceste para ti. Ela foi queimada com fogo, foi cortada. Eles morrem diante da tua repreensão. Que a tua mão sustente o homem que está à tua direita, o filho do homem que fortaleceste para ti. Então nós não te abandonaremos. Preserva-nos vivos para que possamos invocar o teu nome. Ó Jeová, Deus dos exércitos, restabelece-nos. Que a tua face brilhe sobre nós, para que sejamos salvos. Salmo 81. Ao regente, sobre Gitite, de Asaf. Gritem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem triunfantemente ao Deus de Jacó. Comecem a música e peguem o pandeiro, a melodiosa harpa e o instrumento de cordas. Toquem a buzina na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festividade. Pois é um decreto para Israel, uma decisão do Deus de Jacó.
que ele estabeleceu como testemunho a José quando saiu contra a terra do Egito. Ouvi uma voz que não reconheci. Eu tirei o fardo dos seus ombros, suas mãos ficaram livres do cesto de carga. Você me chamou na sua aflição e eu o livrei. Eu lhe respondi da nuvem carregada, pus você à prova junto às águas de Meribá. Ouça, meu povo, e eu vou dar testemunho contra você. Ó Israel, se você ao menos me escutasse. No seu meio não deve haver nenhum Deus estranho, e você não deve se curvar diante de um Deus estrangeiro. Eu, Jeová, sou seu Deus, aquele que tirou você da terra do Egito. Abra bem a sua boca, e eu a encherei de alimento. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel se recusava a me obedecer. Por isso os deixei seguir seu coração obstinado. Eles faziam o que achavam certo. Se o meu povo ao menos me escutasse, se Israel ao menos andasse nos meus caminhos, eu subjugaria rapidamente os seus inimigos. Eu voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam a Jeová se encolherão de temor na presença dele, e seu fim será eterno. Mas ele alimentará você com o melhor trigo, e o saciará com o mel da rocha. Obrigado por chegar até aqui. Continue comigo neste canal. Assistam também outros vídeos do canal Renovando o Caminho. Se gostou do vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem e curtam.